Boa noite, irmãos. Mais uma noite, pela graça do Senhor, nós estamos aqui para juntos, como igreja, como povo do Senhor, estudarmos a Sua palavra. Estamos estudando o livro de Êxodo, então gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 16. Êxodo, capítulo de número 16. Nós leremos, irmãos, dos versos 21 até o versículo de número 36. Livro de Êxodo, capítulo 16, dos versos 21 até o versículo de número 36, nos diz assim a palavra do Senhor. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pães em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Responderam-lhes ele: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele, no 6º dia, vos dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhes a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: Essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Amém. Irmãos, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações através daquilo que estamos estudando, Senhor Deus, de maneira que o nosso agir seja um agir completamente diferente deste povo, que nós possamos descansar no Senhor, confiar no Deus da nossa providência. Derrama sobre nós a Tua graça, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu já falei, o povo de Israel estava muito mais do que numa jornada física. Eles se encontravam numa jornada espiritual. Eles atravessaram o mar e agora estavam no deserto, em algum lugar entre a escravidão do passado e a esperança da terra prometida. O caminho era difícil, sem dúvida alguma. Eles enfrentaram muitos perigos e dúvidas. No entanto,
Deus estava usando tudo isso, o Senhor estava usando todas essas dificuldades, como Ele sempre faz, para consagrá-los. Em parte, essa peregrinação era sobre a santificação. Deus tinha muito por fazer na vida desse povo e usou o deserto com esse propósito. Os israelitas viviam em tendas no deserto e dependiam exclusivamente do Senhor, que os alimentava com o pão do céu, que os alimentava com o maná. O texto nos diz, versículo 21, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Se eles quisessem comer, eles tinham que se levantar, tinham que sair do seu lugar e buscar o alimento diário. Manhã após manhã, eles foram sustentados pela misericórdia do Senhor. Esse estilo de vida, irmãos, era totalmente diferente de quando eles estavam no Egito. Ao contrário de Faraó, que fez os israelitas trabalharem o tempo todo, exaustivamente o tempo todo, Deus lhes deu um dia de descanso, Deus lhes deu descanso ao longo de todo o caminho. Irmãos, o Senhor graciosamente providenciou um dia de descanso para o seu povo, um dia inteiro em 7, exclusivamente para descansarem, especialmente para cultuá-lo. O texto nos diz: ao 6º dia colheram pão em dobro, pois 2 gômeres, melhor dizendo, para cada um. No 6º dia de cada semana, Deus deu ao seu povo suprimento suficiente para 2 dias. 2 dias, porque o 7º dia era o dia de descanso. Tudo, absolutamente tudo, isso fazia parte do treinamento que o Senhor estava fazendo com o seu povo. Tudo isso fazia parte do milagre de Deus, daquilo que o Senhor tinha feito no meio do seu povo. Dias atrás, o maná que eles ajuntaram sem que o Senhor tivesse ordenado, apodreceu. No entanto, isso não aconteceu no 6º dia, para o 7º dia, porque esse dia seria um dia santificado, porque o 7º dia seria um dia santificado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Irmãos, qual a origem do dia de descanso? O que é notável quando nós pensamos a respeito desse dia, o que é notável, irmãos, nessas instruções, é que elas foram dadas por Deus antes dos 10 mandamentos. Normalmente, associamos essa instrução em guardar esse mandamento que diz, associamos essa instrução aos 10 mandamentos, quando lá o Senhor nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor. Mas perceba, irmãos, que a própria redação desse mandamento, lembra-te, parece resumir, assumir que o povo de Deus já sabia que esse dia deveria ser guardado. O povo de Deus já sabia que Deus havia dividido suas vidas em semanas e que ele desejava que o 7º dia fosse um dia completamente diferente, fosse um dia especial. Mas a verdade é que eles guardavam o sábado. A verdade é que eles guardavam o sábado mesmo antes de chegarem ao Monte Sinai. Esse era um privilégio exclusivo da nação de Israel. Nenhuma cultura do mundo antigo celebrava um dia como esse, um dia de descanso. No entanto, a maioria dos crentes em nossos dias, infelizmente, creem que esse dia é, por assim dizer, um dia comum. Outros são tentados a ver o 4º mandamento como alguma coisa menos importante
do que os demais mandamentos. Alguns até dizem que esse mandamento é obsoleto, porque foi completado na obra do Senhor Jesus Cristo. É verdade, irmãos, que encontramos nosso último descanso na obra redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Além disso, o Novo Testamento nos adverte dizendo: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então surge a pergunta, surge então a questão: o dia do Senhor é obsoleto? Ou ainda é um dia da semana, é um dia de descanso, é um dia reservado pelo Senhor para adoração? É um dia que nós podemos ver nesse sentido ainda hoje? Irmãos, uma boa razão para sermos cautelosos em não descartar esse mandamento é que ele teve o seu princípio antes da lei no Monte Sinai. Na verdade, ele nos foi dado desde a criação. O dia de descanso era um dia especial, era um dia santo, era um dia separado pelo próprio Deus. Portanto, irmãos, mantê-lo não é alguma coisa que deveriam fazer tão somente os judeus. Deus trabalhou por 6 dias e depois descansou. Isso, sem dúvida alguma, definiu o padrão para aqueles que ele mesmo criou, aqueles que ele fez à sua imagem e à sua semelhança. Guardar esse dia de descanso, irmãos, é uma das coisas que nos distingue das outras criaturas, sem dúvida alguma. A maneira como Deus ensinou Israel a seguir esse padrão foi enviando durante 6 dias o maná. No 6º dia, enviava o suficiente para durar até o sábado, até aquele dia que eles deveriam descansar. Deus estava seguindo o padrão que ele estabeleceu ainda lá na criação. Como Deus descansou, o seu povo também deveria descansar também hoje, ainda hoje. Muitos crentes hoje lutam com relação a esse dia de descanso. E certamente há muitas razões para isso. Uma é a pressão da nossa cultura, que já não reconhece o domingo como um dia especial, já não reconhece o domingo como um dia de descanso, como um dia em que devemos buscar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Outro motivo, sem dúvida alguma, é que geralmente preferimos seguir a nossa agenda, a nossa própria agenda. Preferimos que Deus não nos diga como gastar nossas horas, o nosso tempo, os nossos dias. Depois, irmãos, também há o receio de sermos taxados, chamados de legalistas. Há também certamente esse medo. Mas devemos considerar esse assunto, apesar de todas essas questões. Devemos considerar esse assunto seriamente. Chamado de legalista, muitos levantam essa questão. E essa foi a questão que causou tantas controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo. Os fariseus tinham um conjunto complicado de regras rituais para guardar o sábado. Então, acusaram o Senhor Jesus Cristo de romper com essas regras, de menosprezar essas regras. Jesus recusou-se a reconhecer que aqueles regulamentos, que aqueles rituais feitos por aqueles homens tinham qualquer relação verdadeira com a lei de Deus. Há também, irmãos, é verdade, o medo secreto, aquele medo secreto de que guardar esse dia de descanso vai ser uma chateação. Não tenho dúvida que muitos crentes pensam assim.
vai ser uma chateação guardar esse dia especial para adorarmos ao Senhor. Isso acontece porque muitos não entendem a orientação do Senhor. Infelizmente, muitos não têm prazer de estar na presença do Senhor, de reservar esse dia para o Senhor. Muitos veem uma série de outras coisas que poderiam estar fazendo nesse dia, coisas, segundo eles, muito mais importantes. Atente, irmãos, àquilo que a palavra do Senhor nos ensina a respeito desse assunto, porque ele é por demais importante. Irmãos, se lutamos para entender a importância de guardar esse mandamento, esse 7º dia de descanso, certamente nós não estamos sozinhos, porque os israelitas também lutaram com isso. Desde o início, eles dificilmente entenderam e dificilmente obedeceram. Moisés havia dito que não esperasse nenhum maná no sábado. No entanto, o texto bíblico nos diz: ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Os israelitas que saíram no 7º dia foram culpados de serem infiéis. Eles quebraram esse mandamento. Eles desobedeceram ao Senhor, mas muito mais que isso, eles não confiaram na palavra do Senhor. Irmãos, as instruções que Moisés tinha dado eram perfeitamente claras. Eles deveriam reunir o dobro no 6º dia, mas nada no 7º dia. Alguns saíram procurando maná porque não confiaram em Deus, não confiaram na palavra de Deus. Infelizmente, alguns deles sempre tiveram suas próprias ideias a respeito de Deus, do caráter de Deus, daquilo que o Senhor desejava. Então se recusavam a se submeter-se à vontade do Senhor. Para o crente, para mim, para você, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo em nossos dias, isso é um lembrete para que não apenas conheçamos a vontade do Senhor, mas acima de tudo que obedeçamos à vontade do Senhor. Como costumo dizer, nós não fomos chamados para conhecer a vontade do Senhor, nós fomos chamados para obedecer à vontade do Senhor. O sábado, no nosso caso, o domingo, é um dia de descanso, é um dia reservado para adoração, sem dúvida alguma. Mas uma segunda verdade é que esse dia foi um presente de Deus. Irmãos, tanto isso é verdade que Deus ficou desapontado quando os israelitas desprezaram o sábado do Senhor, ignoraram o mandamento do Senhor. O texto então diz: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Essa era uma repreensão severa que eles deveriam ficar incomodados. Mais tarde, Deus novamente lembrou desse fato e através do profeta Ezequiel, ele disse: tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Deus estava lembrando ao seu povo, irmãos, que o 7º dia era um dia que foi instituído pelo Senhor mesmo em benefício do seu povo. A visão bíblica do sábado, ou no nosso caso do domingo, começa com o reconhecimento de que ele é um presente de Deus. É sempre bom receber um presente, especialmente quando vem de alguém que sabe, que nos conhece muito bem, sabe daquilo que nós estamos precisando. Deus nos conhece como ninguém e é por isso que
nós podemos ter certeza de que esse presente foi para nos abençoar grandemente. Jesus ensinou essa verdade a seus discípulos ao dizer que o sábado era um dom de Deus. O texto lá nos diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Irmãos, esse princípio ele é fundamental para uma compreensão cristã desse dia de descanso, desse dia que nós chamamos de domingo. O sábado era um dia para adoração, o sábado era um dia para exercer a misericórdia, mas seu propósito principal é mencionado aqui no nosso texto. Deus disse a Moisés: cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar onde está. Irmãos, a principal bênção desse dia é o descanso para o povo de Deus. Mesmo a adoração e a misericórdia são formas de descanso. Adorar a Deus é descansar na sua graça. Mostrar misericórdia e estender o descanso de Deus àqueles que estão cansados. Precisamos entender essas verdades, viver essas verdades, trazer, destacar essa verdade de maneira que entendamos que esse dia é um dia especial. Eu digo isso porque há muito tempo nós nos esquecemos disso. Lembro que quando era criança, meu pai sempre destacava esse dia como um dia especial, como um dia diferente, um dia em que nós deveríamos estar na igreja louvando, adorando ao Senhor, um dia em que deveríamos fazer visitas, um dia em que deveríamos ir, como no caso da igreja em que eu pertencia, e a outras congregações, trabalhar na obra do Senhor. Esse dia deve ser considerado assim ainda hoje, ainda em nossos dias. Esse dia especial, irmãos, distinguia Israel da nação egípcia. O povo de Deus, irmãos, compreenderiam imediatamente as diferenças entre servir a Deus e servir a Faraó. Deus reconhece a importância do sábado, sem dúvida alguma. Ele é um Deus que trabalha e chama o seu povo para trabalhar, sem dúvida alguma. Mas Ele não trabalha o dia todo e não devemos fazer o mesmo. Ele descansou e nós também deveríamos descansar. Não deveríamos trabalhar o dia todo, nem o tempo todo. A diferença, irmãos, entre Deus e Faraó é enfatizada lá no livro de Deuteronômio pelo próprio Deus. O texto lá nos diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. O texto prossegue dizendo: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. O presente do sábado deveria trazer, irmãos, a lembrança da salvação, daquilo que o Senhor havia feito no meio do seu povo e como ele agiu poderosamente com o seu povo. Todas as semanas, à medida em que eles descansavam na bondade de Deus, eles se lembrariam da sua redenção, da redenção da escravidão. O dom do descanso de Deus ainda certamente está disponível hoje como uma das muitas bênçãos, do Senhor, que o Senhor deu à sua igreja. Evidentemente, irmãos, não podemos negar que muitas coisas mudaram. Uma dessas coisas é o dia. O sábado, lá no Antigo Testamento, era o 7º dia. No entanto, o dia no Novo Testamento de adoração, de descanso, é o primeiro dia da semana, é o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como resultado dessa mudança, a igreja primitiva já não chamava esse dia de sábado, mas a igreja primitiva já chamava esse dia do dia do Senhor. Esse dia no Antigo Testamento levava o povo a aguardar com expectativa a terra prometida. Deus cumpriu essa promessa enviando
o Senhor Jesus Cristo, que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nos encontramos com a graça de Deus em Cristo Jesus, desistimos de trabalhar por nossa salvação. Nós vamos entender claramente que a nossa salvação não depende de nós, depende exclusivamente do Senhor, naquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Ao invés de trabalharmos por nossa salvação, descansamos sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez quando guardou a lei, quando morreu na cruz, quando ressuscitou dos mortos em nosso lugar. Irmãos, hoje, quando celebramos o dia do Senhor, ainda devemos olhar para trás, ainda devemos olhar para frente. Então, aguardamos o nosso descanso eterno. Esse dia de descanso é um dia para lembrar, é um dia para esperar, na esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque nele, no Senhor Jesus Cristo, irmãos, o sábado sofreu uma transformação maravilhosa para se tornar o dia do Senhor. No entanto, devemos lembrar que se desprezamos, se ignoramos esse presente, o presente descanso de Deus, estaremos perdendo a esperança de nosso descanso total, do nosso descanso definitivo. Irmãos, não nos esqueçamos disso, porque esse dia continua e deve continuar sendo um dia especial, um dia reservado para a adoração. Eu digo isso porque a igreja em nossos dias, novamente, a igreja em nossos dias perdeu muito quando passou a ignorar esse dia e considerá-lo como um dia comum, quando passou a vê-lo como um dia que não difere dos outros dias. A igreja tem se esquecido disso. E eu quero chamar a sua atenção com relação a esse assunto tão importante para a nossa fé, tão importante para a vida da igreja. Mas uma terceira verdade, irmãos, é que esse dia nos foi dado para o nosso bem, Se há uma sociedade que necessita muito desse descanso, essa sociedade é a nossa. Falo isso porque estamos sempre reclamando de quão cansados e ocupados estamos. Nós nos queixamos de não ter tempo suficiente para estudarmos a palavra do Senhor. Não temos tempo suficiente para orar, para nos envolver na obra do Senhor. Então, normalmente, culpamos o nosso trabalho. Mas o problema, irmãos, não é essas coisas. O problema maior é a nossa dependência em guardar esse dia da semana, esse dia de adoração, esse dia de descanso, como deveríamos fazer. Aqui está o problema. Observar esse dia, o dia do Senhor, está cada vez mais fora de moda em nossos dias. Corremos de uma atividade para outra, tentando sempre nos dar bem, e negligenciamos aquilo que é espiritualmente proveitoso. Essa é a grande verdade. Esse estilo de vida, irmãos, é pecaminoso, é extremamente pecaminoso, porque, de acordo com a palavra de Deus, não há paz nem descanso para os ímpios. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para enfrentar essa cultura que nos rodeia. O dia do Senhor deve ser uma oportunidade para o testemunharmos aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, nos curvar diante dele em adoração, entendendo o que significa de fato ser filha de Deus. Mantê-lo santo, irmãos, deve ser uma das coisas que distingue a igreja do mundo, como distinguia Israel do Egito. Não nos esqueçamos disso. Entender o dia do Senhor, o dia de descanso que o Senhor nos dá, significa, irmãos, entender que há pão suficiente, que não precisamos trabalhar todos os dias, que entender essas verdades é descansar nesse Deus providente.
nesse Deus que, enquanto nós dormimos, Ele providencia aquilo que nós necessitamos. Você entende dessa forma? Você descansa no Senhor desta forma? Irmãos, guardar o dia do Senhor como um dia santo é benéfico. É benéfico para a sua vida espiritual, é benéfico para a vida da sua família, é benéfico porque tem o poder de sustentá-lo, de levá-lo à presença do Senhor, de confiar no Senhor. É bom fisicamente, bem como é bom para a sua alma. O sábado no Antigo Testamento era um dia para ser lembrado. Eles recordariam o poderoso trabalho da salvação que o Senhor realizou em suas vidas. Mas o sábado não era o único auxílio à memória que Deus estava dando a este povo. Notem, irmãos, que Deus fez isso de muitas formas. Notem que Deus deu a Páscoa para que eles se lembrassem que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor deu a festa dos pães asmos para lembrar da sua libertação do Egito. Ele mandou consagrar o primogênito para recordar a sua adoção como filhos de Deus. Deus também deu outra coisa que nós podemos ver aqui claramente no nosso texto. O texto, versículo 32, nos diz: Disse Moisés: Essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Esse versículo, irmãos, nos dá informações adicionais sobre o pão que Deus enviou dos céus ao seu povo, para sustentar o seu povo. A bondade do maná também era um sinal do favor de Deus sobre eles. Eles deveriam guardar cerca de 2 litros daquele pão numa jarra, para que se lembrassem da bondade, para que se lembrassem da graça do Senhor. O maná servia como um memorial. Deus desejava, irmãos, que o seu povo lembrasse da sua expiação. O Senhor desejava que o seu povo lembrasse da sua libertação, da sua adoção. O Senhor desejava que o seu povo também se lembrasse da sua provisão. Deus queria que o seu povo lembrasse do quanto Ele cuidou deles no deserto, alimentando-os durante 40 anos, até que eles entraram na terra prometida. Eles deveriam lembrar, e nessa lembrança eles deveriam se prostrar diante do Senhor naquele dia santo, para render glórias ao nome do Senhor. Irmãos, não nos esqueçamos disso ainda hoje. Não nos esqueçamos disso jamais. Essa lembrança, irmãos, era e é um incentivo à nossa fé, sem dúvida alguma. Recordar o que Deus havia feito por meio daquilo que Ele realizou no passado, fariam com que eles dependessem de Deus para aquilo que o Senhor, ou melhor, para aquilo que eles precisavam enquanto eles estavam andando por aquele imenso deserto. Irmãos, Deus nos deu algumas coisas para lembrar. Ele nos deu o dia do Senhor para lembrar do Senhor Jesus Cristo, para lembrar da sua ressurreição, para lembrar da nossa salvação. Ele também nos deu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um lembrete da disposição de Deus. Mais que isso, é uma lembrança contínua da cruz, em que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida no sacrifício perfeito por mim e por você, para nos livrar da maldição eterna. Ele nos deu tudo isso para que lembrássemos, para que essa lembrança trouxesse um coração grato à sua presença. Evidentemente, como já disse, irmãos, muitas coisas mudaram sobre o nosso dia de descanso. Mas esse dia que chamamos de domingo não pode ser ignorado, não, em hipótese alguma. E certamente aquilo que Deus nos diz, aquilo que o Senhor nos diz através do profeta Isaías, nós deveríamos
reverenciar, nós deveríamos considerar. Veja o que o Senhor nos diz lá em Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. O texto lá nos diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Guarde esse texto da palavra de Deus e considere esse mandamento. Ele não caiu no esquecimento, ele não é obsoleto, ele tem como propósito fortalecer a nossa fé, motivar-nos para continuar caminhando por esse imenso deserto até chegarmos na terra prometida. Guarde, meu irmão, guarde, minha irmã, essa verdade. Irmãos, igreja, mesmo que esse dia de descanso passou a ser chamado de domingo, não despreze o que a palavra de Deus nos diz. Como já disse, trate isso com reverência, porque o Senhor, irmãos, continua fazendo distinção entre aqueles que lhe obedecem e aqueles que não lhe obedecem. Guarde esse dia. Se esforce ao máximo para guardar esse dia. Se você trabalha no domingo, se curve diante do Senhor, busque o Senhor, para que esse dia em especial você esteja na casa do Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, juntamente com os demais irmãos. Mas alguém poderia dizer: mas nós podemos guardar um outro dia da semana. Mas em outro dia da semana a igreja não está reunida, os irmãos não estão na igreja, não há culto como nesse dia especial. Faça de tudo para guardar esse dia, não com legalismo, não de forma legalista, melhor dizendo, mas com reverência à palavra do Senhor. Obedeça ao Senhor, busque ao Senhor, e nesse dia especial, se prostre verdadeiramente diante do Senhor em adoração, levando em consideração tudo aquilo que Ele fez por mim, tudo aquilo que Ele fez por você. Que o Espírito Santo nos ensine essas verdades, que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos por este dia, nós te louvamos, ó Pai, por tua palavra, porque ela sempre tem nos ensinado, ela tem nos exortado. Deus, guarda o nosso coração, ensina-nos a dar ouvidos à tua palavra, amar teus mandamentos, reverenciá-los de fato. Senhor dos céus, tenha misericórdia das nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a guardar esse dia especial, esse dia santo ao Senhor. Que a nossa adoração neste dia seja verdadeira, que nós, ó Pai, possamos estar diante do Senhor gratos por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito e ainda fará em nossas vidas. Abençoa o teu povo, a tua igreja, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe. Espero que você não se esqueça desse estudo, espero que você coloque em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e que você seja grandemente abençoado por Ele. Então, na próxima quarta-feira, retornaremos a esse texto com os nossos estudos. Que o Senhor o abençoe grandemente. Amém.